trouxe já o Castilho e o Milan. Vamos falar desses jogadores. O Castilho é um centroavante argentino, 27 anos, alto, 1,87 m. Era uma busca do Fluminense. Eu acho uma ótima contratação. Acho que a diretoria do Fluminense fez uma ótima contratação de um cara que há alguns dias estava aqui sendo campeão no Maracanã. Acabou de machucar o Flamengo. Exatamente, fez um gol que foi um gol importante para caramba. 5 gols, né? Tem Fez 4 gols, né? 2 não valeram e 2 valeram, né? Exatamente, exatamente. Os que valeram, um na ida e um na volta. Na volta, e 2 lá em Lanús. E passa a ser o reforço mais caro da história do Fluminense. Né? 10 milhões de dólares. Hoje, 51 milhões de reais. E o Milan é um zagueiro colombiano, de 27 anos, também alto, 1,87 m. Vem do Nacional do Uruguai. E era uma clara deficiência, né, Felipe, a zaga? É uma ótima contratação também de um time que eu tenho muito apreço, Nacional no Uruguai, né? Não sei porquê, o pessoal do Peñarol não gosta muito de mim, mas eu gosto muito do Nacional, sem dúvida alguma. É um cara forte fisicamente, bem viril, assim, e vem para ajudar bastante o Fluminense. O Fluminense precisa realmente. É que o Peñarol você não sabe por que tem problema. Não sei, não consigo entender o porquê, mas o Nacional eles gostam de mim, eu também, a recíproca é verdadeira. Tá bom. O Nacional é tricolor também. É isso aí. Tá bem. Olha só. Mas o Castilho eu acho boa contratação. O Fluminense bateu na trave em algumas tentativas para buscar um camisa 9. Era uma clara lacuna aberta no elenco do Fluminense. Um jogador de 27 anos, é um jogador que é muito alto, como vocês disseram, cabeceia muito bem. E o Fluminense é um time que tem criado muitas possibilidades. A bola tem passado muito ali, né? E faltava exatamente esse cara para empurrar a bola para dentro. Assim. Eu acho que pode dar caldo, cara. O ano passado, o ano do Cano já não foi Exato. Ideal, né? Machucou muito, ficou muito tempo fora. E tinha o Everaldo que também acabou não caindo nas graças da torcida, apesar de ter feito alguns gols. E esse ano o John Kennedy, como alternativa nesse início, precisava ter um centroavante. Ele já interessava o Fluminense. Depois do gol contra o Flamengo, aí os caras... E o zagueiro também, acho que um zagueiro também, o Fluminense foi bem na contratação, eu acho que precisava também. No início, eu acho que dos times brasileiros, eu acho que o início do Fluminense é um dos melhores em termos de desempenho nesses primeiros meses agora. É lógico que tem a decisão, é lógico que isso não quer dizer que vai ganhar do Flamengo, mas eu digo em termos de performance, mesmo ele não jogando tão bem esse segundo jogo contra o Vasco, mas em termos de organização de time, de montagem, sabe, do elenco. Muito bem na janela também. Produtividade do elenco. Um bom zagueiro. Exatamente. O Fluminense hoje tem jogado melhor do que o Flamengo na temporada. Trouxe o Arana para completar. Eu acho que domingo é jogo único, vale o título carioca. O Flamengo possivelmente estreando um treinador. Quem é o favorito para a decisão de domingo? Eu acho que é meio a meio. Meu garoto. É meio a meio. Meio a meio? Mas clássico não existe. Meio, cara. Clássico não tem como, é meio a meio. Agora, quem vive o melhor momento... Claramente o Fluminense. Perfeito. Foi a mesma coisa que eu falei no jogo contra o Vasco. É meio a meio, não tem jeito. O Vasco eu também acho, mas minha obrigação é perguntar para você. Meio a meio e também? Aqui está a resposta para mim. Eu dou um pouco mais para o Fluminense. Acho que tudo isso que aconteceu com o Flamengo, a gente não sabe como o time vai reagir. Pode ser que reaja bem, pode ser que reaja muito mal. O Fluminense, você sabe como vai reagir. O Fluminense tem sido talvez o time mais homogêneo, mantendo um padrão, até mais do que o Palmeiras. O Fluminense vem mantendo um padrão muito bom de atuações, repetindo praticamente a equipe em quase todos os jogos, com muito entrosamento. O time está muito bem fisicamente, a forma como o Fluminense conduziu a pré-temporada, eu acho que foi muito bem feito. Você vê que os jogadores estão bem fisicamente. É um time que tem poucos jogadores com idade alta, é um time com média de idade boa para baixo. Então, eu dou um leve favoritismo para o Fluminense nessa final. 55-45, 60-40, nessa média. Você lembrou da demissão do Oswaldo, né, no Vasco em 2000? Eu lembro que à época a gente ficou com um grande dilema. Eu trabalhava... Estava indo para a revista Placar, a gente ficou com um grande dilema nos famosos pôsteres da Placar. Quem colocar no pôster de campeão do Vasco? O Oswaldo, que dirigiu o time até o primeiro jogo da semifinal, ou o Joel Santana, que dirigiu nos 3 jogos finais da competição. Colocamos os dois no pôster do Vasco campeão daquele ano. Se o Flamengo for campeão domingo, quem será que vai para o pôster? O Felipe ou o Jardim?
Eu acho que o Jardim, né? É? Dirigiu a final, né? Assim... Mas não vai ter nem aquela fotinha assim? eu acho que deveria ter, mas, pô, se o comunicado do Flamengo teve menos linha do que títulos que o Felipe conquistou, você acha que eles vão fazer alguma coisa? Mas a gente aqui, quando for avaliar a carreira do Felipe Luiz, se ele ganhar, vai considerar esse título carioca? Mas para isso ainda tem o jogo a disputar domingo. Aí, só lembrando Com favoritos para o Fluminense, segundo o Eric. A gente já tocou no assunto do Fluminense. O Fluminense contratou 2 jogadores que já chegaram ao Rio de Janeiro. Tem imagem deles aí? Tem foto, tem imagem. Os 2 que a gente conversou ontem aqui, que estavam em vias de fechar, fecharam, tá? O Julian Milan, que é zagueiro colombiano, que estava no Uruguai. Tem que ficar pensando. Milan, que não é da Itália. Milan, quase meu xará, mas cara colombiano. Parentesco. Olha o parentesco. Estava no Nacional O do nome Uruguai. do filho do Arrasca. Milan é o filho do 27 Arrasca. anos, tá, gente? Chegou ontem à noite, já se apresentou agora ao Fluminense, está fazendo exames médicos, não foi anunciado ainda oficialmente, nenhum dos 2 foi anunciado oficialmente, mas será anunciado hoje. Já se despediu do Nacional no fim de semana. As referências são boas dele, tá? Eleito o melhor jogador da Liga Uruguaia no ano passado, quando o Nacional foi o campeão, eleito pelo voto popular. Então, é um jogador que chega prometendo, acho até que é uma contratação bastante interessante para a zaga do Fluminense. É canhoto, ou seja, tá vindo para ocupar o lugar do Freitas. Se o Zubeldia não fizer mais do que, né, não aprontar pra gente. Acho bom jogar com 2 canhotos, Ilan. Não. Eu acho que deixa certinho. Deixa assim. Milan, então, já chegou ao Rio de Janeiro ontem à noite, 27 anos, zagueiro colombiano. Ele revelou na chegada que falou com o John Arias antes de vir, né, que o Arias é amigo dele, é próximo dele, inclusive está sendo ventilado para a seleção colombiana. Então chegou e não pode jogar domingo, né? Os reforços do Fluminense que já chegaram não podem jogar domingo, não dá tempo de inscrever nem Milan, nem o Rodrigo Castilho, que é atacante, para o Fla-Flu. Né? O prazo era até antes das semifinais. E o outro jogador contratado, o outro jogador que está fechando, é exatamente o Castilho, o atacante do Lanús, que foi o carrasco do Flamengo na Recopa, fez gol no primeiro jogo, gol da vitória por 1-0 na Argentina, e fez gol novamente, aquele primeiro gol na lambança do Rossi com Ayrton Lucas. O Rodrigo Castilho, também 27 anos, parece até um pouco mais novo, né? É jogador que chega para suprir, quem sabe, essa carência que o Fluminense tem na camisa 9, já de alguns meses, já de mais de ano, e depois que o Everaldo saiu, o Fluminense ficou, inclusive, sem opções, né? Hoje só tem para o setor o John Kennedy, que teve um início de ano razoável, mas né, não parece que não consegue ser o cara para ocupar de uma forma definitiva a camisa 9, e hoje tem John Kennedy e Germancano, que está voltando de lesão, então o Fluminense estava realmente muito carente na posição. Na minha opinião, ambos chegam para serem titulares, tanto o Castilho quanto o Milan. É claro que eles vão ter que provar em campo, né? É claro que o Fluminense tem essas carências, mas o Castilho, se não corresponder, inclusive vai ser uma grande frustração pelo que está custando. O Fluminense está pagando pelo Castilho, gente, 10 milhões de dólares. É o que dá, né? Deixar para o último dia, deixar para a hora da xepa, para resolver no fim, aos 49 do segundo tempo, resolver contratação, tá pagando o que os caras pediram. O Lanús esticou a corda até o fim, firmou o pé nos 10 milhões de dólares, e é esse o valor que o Fluminense está pagando, mais de 50 milhões de reais por esse atacante de 27 anos. Eu acho uma contratação interessante. E o Milan 25, né? 25 milhões de reais, se não me engano, no Milan, não é? 5 milhões de dólares? Não, o Milan são 4 milhões de dólares, mais bônus de 1,5 milhão de dólares por metas atingidas. 20, então, 25, mais ou menos metade, né, que está sendo pago pelo Castilho. Não, mas o pacotão dá mais 70 milhões de reais. Eu acho a do Milan uma contratação mais segura, tá? Eu acho que a chance dele dar certo é maior do que a do Castilho. O Castilho joga numa posição muito sensível, onde o cara tem que chegar, assumir a responsabilidade e fazer os gols, né? E depende dos companheiros também, né? Claro. Mas hoje o Fluminense produz, né? Acho que talvez a maior vantagem do Castilho que ele vai jogar num time que produz muito mais que o Lanús. Então, ele vai ser talvez mais testado, vai ser mais colocado em teste no Fluminense, porque eu acho que ele vai ter mais possibilidades do que ele vinha tendo no Lanús. Eu vi os vídeos dele, né? Ele não é nenhum fora de série, não é nenhum cracaço, né? Perde muito gol também, mas é um cara de muita movimentação, cai pelos lados também, né? Muita troca de posição. Eu acho que vai encaixar bem pro que pensa, pra forma de jogar do técnico Zubeldia. É um cara que se movimenta bastante no ataque. Não é aquele 9 de referência, aquele cara que joga mais fixo, que depende de uma assistência no pé dele. Não, ele faz pivô. É um cara bem interessante. Agora vamos ver se vai conseguir se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro, porque o Fluminense está precisando de uma adaptação rápida. Mas, repetindo, domingo não vai ter nem Castilho, nem Milan. Vai com o time que tem e a gente espera, né? Eu falo em nome de muita gente, que o Zubeldia tenha o bom senso mínimo de não escalar o Freitas na decisão. Uma loucura, né, o Garoni? Como que acontece? Falando sério aqui, né? A
até o Bandeira reparou bem, né? Que a entrada do Ignacio, talvez no final do jogo, durante o jogo contra o Vasco, já tenha sido ali, talvez, uma forma de. Já um indicadorzinho ali, talvez o Ignacio assumindo essa titularidade. Porque o Freixo vem muito mal. O Freixo podia estar jogando muita bola ou ser um grande jogador, assim, já consolidado. Mas se tivesse no momento que ele está vivendo agora, já seria alvo de contestação. Então, por mais que tivesse qualidade, bem, a gente sabe que o Freixo também não tem essa qualidade toda, não é uma casualidade o momento que ele vive, tem sido recorrente. Por aí, né, minha amiga? Tudo tranquilo, inclusive com o Fluminense anunciando o reforço Carrasco do Flamengo. Exatamente, o clima é outro, Joana. Muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Fluminense com 2 novidades. Hoje a chegada de mais 2 reforços. O atacante argentino Rodrigo Castilho e o zagueiro colombiano, Julián Millán. São 2 atletas de 27 anos que desembarcaram no Rio ainda pela madrugada e que estão chegando nesse instante no CT Carlos Castilho. É isso mesmo, eles vieram ao Rio de Janeiro, chegaram cedo para fazer exames e fazer a assinatura do contrato. Vão agora conhecer melhor as instalações do Fluminense, ainda que no caso do Castilho ele já tenha estado por lá porque o Fluminense cedeu o CT para o Lanús treinar antes de enfrentar o Flamengo na final da Recopa Sul-Americana. E é daí que vem essa fama de carrasco do Castilho com relação ao principal rival do Fluminense. Finalistas, né, nesse Carioca, vão fazer um Fla-Flu no domingo, porque o Castilho, pelo Lanús, fez 2 gols no Flamengo nessa final de Recopa, um no jogo de ida, um no jogo de volta, e aliás, no jogo de ida ele chegou a marcar outras duas vezes, só que esses outros 2 gols acabaram sendo anulados. Agora, vale a gente frisar que esse interesse do Fluminense é de antes, tá? O Fluminense já monitorava o jogador, conhecia o jogador, porque o próprio Fluminense enfrentou o Lanús na Sul-Americana, foi eliminado da Sul-Americana ano passado pelo Lanús. São 2 jogadores de 27 anos. O Castilho chega para suprir a vaga que faltava ali no comando do ataque, né? Lembrando que o Fluminense nesse momento conta com John Kennedy e com Cano, apenas que está voltando de lesão. O Everaldo deixou o clube. Então ele chega para suprir essa lacuna. Um contrato de cerca de 10 milhões de dólares, algo em torno de 51 milhões de reais. Chega em condições de atuar já, se fosse preciso, só que não vai dar para ser no Fla-Flu, porque as inscrições para a final terminaram antes da semifinal, então não tem como nem o Castilho, nem o zagueiro Millán também ajudarem nesse momento, mas os 2 chegam em condições de ajudar o Flu imediatamente. Provável estreia dia 12 contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Joana, volto com você. Obrigada, minha amiga, trazendo as informações do Fluminense, que vai ter uma semana muito mais tranquila para se preparar para a decisão do Campeonato Carioca. Eu continuo no Rio de Janeiro, porque... Os Fluminenses estão muito perto de fechar o empréstimo do volante Alisson. As conversas avançaram na noite da última terça e restam apenas detalhes para o atleta se transferir para o Rio de Janeiro. O jogador será cedido até o final do ano de forma gratuita, com o Fluminense arcando com 100% dos salários, cerca de R$500 mil. Os cariocas terão a opção de compra fixada em 2 milhões de euros, 15 milhões de reais. Caso queira utilizar Alisson contra o São Paulo, o Fluminense terá que pagar uma multa. Esse valor é o detalhe que resta a ser acertado para assinar o empréstimo. As partes ainda discutem, mas atualmente o valor está em 2 milhões. Alisson abriu a temporada como titular no São Paulo, mas passou a negociar com o Corinthians para voltar a ser comandado por Dorival Júnior. A negociação chegou a ser dada como certa e o volante foi até o CT do Corinthians, mas o Corinthians recusou de última hora e saiu do negócio. Sem clima com o torcedor são paulino após negociar com o rival, Alisson não é relacionado desde o dia 11 de janeiro, data de estreia na temporada. Ele voltou a treinar com o grupo, mas o tricolor estava no mercado buscando uma negociação para o jogador. Aos 33 anos, Alisson tem contrato com São Paulo até o final de 27. O tricolor paulista calcula uma economia total de 7 milhões de reais anuais em sua folha salarial com a saída do atleta. Então deixa aqui nos comentários, torcida tricolor, se vocês acham que o Alisson é um bom reforço para o Fluminense, ele vai agregar no time. Essas foram as notícias do nosso Fluminense. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, é nóis, valeu!